No dia 22 de agosto de 2011, numa segunda-feira, ano passado, Jô Soares, em seu programa televisivo, entrevistou o cantor Ovelha. Foi uma entrevista maravilhosa, muito cômica, engraçada. O Ovelha é um cara espetacular. Muito bem. Naquela entrevista, logo nos primeiros 5 minutos, Jô Soares perguntou ao cantor Ovelha quem havia colocado aquele apelido nele, Ovelha. E o cantor disse ao Jô que foi o Chacrinha. O Chacrinha foi o autor daquela façanha. E ele disse também que não gostou muito do apelido, já que ovelha é uma palavra feminina e ele, cantor, é um homem masculino. Portanto, ele disse ao Jô que não ficou feliz com aquele apelido. Logo em seguida, o Jô foi tentar consertar o que estava certo. Ovelha estava com razão, 100% de razão ao cantor Ovelha. De fato, ovelha é um substantivo feminino. Mas aí o Jô começou a errar. E aí cometeu 4 erros sucessivos, 4 erros em seguida. Primeiramente, o Jô disse que ovelha não tem sexo. Depois, que ovelha não tem gênero. Que ovelha serve para macho e para fêmea. E que ovelha é igual a jiboia, a cobra jiboia. Ou seja, o Jô Soares cometeu 4 erros em seguida, por tentar consertar aquilo que estava certo. O cantor Ovelha estava com toda a razão. Muito bem, vamos lá. A quase totalidade das pessoas confunde gênero com sexo. Foi o caso do Jô Soares. Gênero com sexo. Ora, a língua portuguesa só se preocupa com o gênero. O gênero. E gênero nem sempre significa sexo. Gênero nem sempre há ligação com sexo. Por exemplo, eu tenho aqui, que eu fiz aqui uns exemplos. Vamos lá. Aqui temos, ó, a felicidade, a corrupção, que está em todo o Brasil, e a impunidade, que também corre aí por todo o país. Corrupção, impunidade, e temos aqui a palavra felicidade. Muito bem. A felicidade. Felicidade é um substantivo. Felicidade é um substantivo. E que substantivo é esse? É feminino ou é masculino? Que gênero é o da felicidade? É o gênero feminino. Por que felicidade, o substantivo felicidade, é um substantivo feminino? Porque aceita a anteposição do artigo a felicidade. Então, a felicidade é um substantivo feminino, o gênero feminino. Sim, agora eu pergunto, felicidade tem sexo? Felicidade tem sexo? Não. Felicidade não tem sexo, apenas gênero, porque é o gênero que importa para a língua portuguesa. Então, a felicidade é um substantivo feminino, gênero feminino. Nada tem a ver com sexo. Portanto, gênero e sexo não se confundem. Muito bem. Quando eu digo a corrupção é um substantivo também feminino. Por quê? Porque aceita a anteposição do artigo a. Então fica a corrupção. É uma palavra feminina, gênero feminina. Aí eu pergunto, e corrupção tem sexo? Não tem. Não tem. Só gênero. Então, não podemos confundir gênero com sexo. A língua portuguesa só interessa o gênero. Ela não está preocupada com sexo. Se a pessoa tem pênis, tem vagina, é hermafrodita, não tem órgão genital algum, isso não importa. O que importa para a língua portuguesa é o gênero. E gênero nem sempre está ligado ao sexo. Muito bem. A palavra aqui é a seguinte, a impunidade. A impunidade. Impunidade é um substantivo feminino. Por que é substantivo feminino?
porque aceita a anteposição do artigo a, que dá a impunidade. Substantivo feminino, gênero feminino. Tem sexo, impunidade? É uma palavra feminina. Tem sexo? Não tem. Mas tem gênero. Gênero feminino. Portanto, aqui, caros internautas, estão 3 exemplos de palavras que são femininas, mas, obviamente, não tem sexo. Porque gênero e sexo são coisas distintas. Muito bem. O Jô Soares, ele se atrapalhou todo. Ficou mais enrolado do que papel higiênico. Então ele confundiu o substantivo feminino ovelha com os substantivos epicenos. Substantivos epicenos são aqueles que se referem a animais, mas que trazem apenas um gênero, um só gênero. E o Jô Soares confundiu. Traz apenas, o substantivo epiceno traz apenas um gênero. E eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar a vocês. Os substantivos epicenos só se referem a certos animais, tá? E não a pessoas. Muito bem, temos aqui, ó, o exemplo, vamos lá. A onça, a cobra, o jacaré e o peixe. A onça, pronto, vamos aqui, a onça. A onça é um substantivo epiceno. Por quê? Porque só apresenta um gênero. Aqui no caso, como aceitou a anteposição do artigo a onça, então, a onça é um substantivo feminino, em sua forma feminina. Aqui está, a onça. Agora vamos aqui, a cobra, que é o segundo. A cobra é um substantivo epiceno. Por quê? Porque apresenta um só gênero, o feminino. Aceitou a anteposição do artigo a cobra. Portanto, é um substantivo em sua forma feminina, gênero feminino. O terceiro elemento aqui é o jacaré. O jacaré é um substantivo epiceno. Por quê? Porque só apresenta uma forma de gênero. Aqui no caso é o masculino, o jacaré, masculino. Isso estou falando em gênero, não estou ainda ligando o sexo, só gênero. Então o jacaré é um substantivo masculino. Por que é masculino? Porque aceita o artigo o jacaré. E aqui, ó, outro exemplo, o peixe. O peixe é um substantivo também epiceno, porque só aceita uma forma de gênero. Qual é essa forma aqui de gênero? É a forma masculina. Por que masculina? Porque aceita a anteposição do artigo o peixe. Portanto, cobra é palavra feminina, onça é uma palavra feminina, substantivo feminino, o jacaré é um substantivo masculino e o peixe é um substantivo também masculino, tá? Muito bem. Então, esses substantivos epicenos só apresentam uma forma. Mas acontece que, agora vamos lá para sexo, que esses animais podem ter sexos diferentes, né? Pode ser macho ou pode ser fêmea. Então vamos lá. Você tem aqui, o primeiro, a onça. Quando eu digo a onça, é só uma forma feminina. Mas há na natureza onça com órgão genital masculino e onça com órgão genital feminino. Para você então discernir o sexo, aí como é que nós fazemos? É o seguinte, nós dizemos assim, a onça, aí no caso, se for macho, dizemos, a onça macho morreu. A onça macho morreu. Se a onça tiver o órgão genital feminino, dizemos, a onça fêmea morreu. A onça fêmea morreu. Entendeu, caro internauta? A forma a onça não varia. Não varia. Por quê? Porque não tem um gênero correspondente. E para que nós possamos distinguir o sexo, acrescentamos a essa palavra macho
ou fêmea, dependendo do sexo. Macho ou fêmea. A mesma coisa com a cobra. A cobra, dizemos, a cobra macho faleceu. A cobra macho faleceu. E dizemos também, a cobra fêmea faleceu. Então veja bem, para distinguir sexo, acrescentamos a palavra ao substantivo, o termo macho ou fêmea, dependendo do sexo. Macho ou fêmea. A mesma coisa com o jacaré. O jacaré macho chegou ao zoológico. O jacaré macho chegou ao zoológico. E se for o sexo feminino, dizemos, o jacaré fêmea chegou ao zoológico. O jacaré fêmea chegou ao zoológico. A mesma coisa em relação a peixe. O peixe macho foi capturado. O peixe macho foi capturado. O peixe fêmea foi capturado. Então aqui é uma relação de substantivos epicenos, aqueles que se referem somente a certos animais, porque esses animais não têm um gênero correspondente. Por exemplo, quando eu digo gato, eu tenho a gata. Quando eu digo gato, eu tenho a gata, né? O gênero aí masculino é gato e o gênero feminino é a gata. Eu tenho uma forma correspondente. Quando eu digo menino, que é masculino, eu tenho menina, outra forma parecida, quase igual, só muda na desinência. Pois é, então tem um menino, menina, gato, gata. Então aí são substantivos que têm gêneros equivalentes. Masculino, uma forma para masculino e uma forma para feminino. Já esses animais aqui, nessa relação, eles não têm duas formas, apenas uma, ou feminino ou masculino. E a diferença de sexo a gente faz pelo acréscimo de macho ou fêmea. Espero que você tenha entendido muito bem, tá? Pois é, então o Jô Soares confundiu tudo. Confundiu sexo com gênero. Disse que ovelha serve para macho ou para fêmea, como se ovelha fosse um substantivo epiceno, que estivesse aqui, e não está. Ovelha não pode estar aqui. Não é substantivo epiceno. E o Jô Soares disse que ovelha serve para macho ou para fêmea, como também cobra, para macho ou para fêmea, como também jiboia, para macho ou para fêmea. Não, ovelha não integra esses elementos. Ele disse também que ovelha é equivalente a jiboia, ou seja, reforçou que a ovelha, o substantivo ovelha, estivesse também nessa relação aqui, como dissesse a jiboia macho e a jiboia fêmea. Mas não, ovelha não integra os substantivos epicenos. E o erro está aí. Ora, por que o erro está aí? Porque ovelha, como bem o disse o cantor, é uma palavra 100% realmente feminina. Ovelha é um substantivo feminino. Por quê? Porque aceita a anteposição do artigo a. Nós dizemos a ovelha. Aceitou o artigo a ovelha. E ovelha é um substantivo feminino que tem sim um correspondente, um gênero masculino. Ora, o feminino é ovelha e o masculino correspondente é o carneiro. O carneiro é o animal correspondente à ovelha. Ovelha, feminino. Carneiro, masculino. A mesma coisa, por exemplo, é cabra. A cabra é o feminino. O masculino de cabra é o bode. Portanto, aí está o grande erro de Jô Soares. 4 erros sucessivos. Mas, como diziam os romanos, errare humano est. Errare humano est. Ou seja, errar é humano. Errar é humano. É próprio da natureza humana. Portanto, todos erramos. Todos erramos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.